Começar a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje é sobre... Aqui nós temos... Deixa eu ver. Desvio padrão, né? Nossa aulinha de hoje, estatística sobre desvio padrão, tá? Professor Renato Padilha. Nós temos a chamada medida de dispersão. As medidas de dispersão pode ser a variância, pode ser o desvio padrão e pode ser o coeficiente de variação. Legal? Vejamos aqui quem é o melhor. Aqui eu tenho o Raul, um aluno, e eu tenho o Arthur, outro aluno. São dois alunos e as notas dele. A nota de direito, a nota de estatística, a disciplina de direito, estatística, economia, administração e informática. Está aqui as suas notas respectivas, tá? O Raul tirou 4 em direito, estatística tirou 5, economia tirou 6, administração tirou 7 e informática tirou 8. Já o Arthur tirou 10 em direito, 9 em estatística, economia tirou 7, administração tirou 3 e informática... Ele caiu em informática, tirou 1, também caiu muito em administração, tirou 3, né? Muito bem, somando o número de pontos, eles têm pontos iguais. A pontuação do Raul são 30 pontos, se você somar, e do Arthur também 30 pontos. 4 e 5, 9, 9 com mais 6 dá 14, 14 com mais 7 dá 9 com mais 6 dá 15, com mais 7 dá 22, com mais 8, 30. Aqui vai ficar 10 mais 9, 19, com mais 7 dá 26, com mais 3, 29, com mais 1, 30. Então eles têm 30 pontos, legal? O Raul e o Arthur. Vamos analisar a média. Eu vou calcular a média, mas a média não resolve não. As médias são iguais. Se você pegar 30 dividido por 5, vai dar 6. Se você pegar a soma 30 dividido por 5 também vai dar 6, não resolve a média, tá? Aí você tenta o desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, melhor o aluno. Se o Raul, o desvio padrão dele for menor, então ele é o melhor. É inversamente proporcional. Se o desvio padrão do Arthur for menor, então o Arthur é o melhor. Quanto menor o desvio padrão ou menor coeficiente, né, de variação, melhor será o aluno. Então vamos atrás de quem é o menor desvio padrão. Vamos lá. Começando. Vamos calcular o Raul. Daí as notas do Raul em Direito, Estatística, Economia, Administração e Informática, 4, 5, 6, 7, 8, né? Como já havia dito. E a primeira coisa que a gente vai estudar, calcular a média, a gente vai calcular a média, depois o desvio absoluto, o desvio absoluto médio, esses dois não precisa para calcular o desvio padrão, tá? Eu vou calcular só para você saber encontrar o desvio absoluto médio ou desvio médio absoluto. Só precisa a média, o desvio, a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Esse aqui é só para você saber o desvio médio. Então nós vamos 2, 4, 6, 7 itens aí. Vamos calcular logo tudo aí para a gente entender. Legal? Vamos calcular a média do Raulzinho. Vamos calcular a média dele. Cálculo da média, x barrado. Você tem uma barra aqui em cima. A média é o símbolo da média, tá? Eu vou somar as notas do Raul. 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, dividido por 5. Nós vimos que a soma dos dois vale 30, dividido por 5 dá 6. Então a média do Raul é 6 e a média do Arthur também é 6. Agora a gente vai calcular o desvio. O que é o desvio? É o número que desvia da média, tá? Vamos dar um exemplo. É a forma do desvio. Você pega a nota, x e a nota, e menos a média. X barrado é a média. Então pega a nota menos a média, você sabe o desvio. Primeiro desvio, está aqui as notas do Raulzinho e aqui a média dele. Então fica 4 menos 6 dá menos 2, significa dizer a média não é 6. Se ele tirou 4, significa que ele está 2 pontos abaixo da média. Legal? Aqui eu tenho, tirou 5, a média é 6. Então ficou menos 1 a diferença. Então significa dizer que ele está menos 1 ponto abaixo da média. Aqui ele está na média, ó, observe, 6 menos 6 dá 0, tá? Está na média. Tirou 6, a média é 6.
A outra disciplina tirou 7 e a média é 6. Então está um ponto acima da média. Na outra tirou 8 e a média, a nota é 8, tirou a média é 6, então tem 2 pontos acima da média. O somatório dos desvios, D1, D2, D3, D4, D5, vai dar sempre 0. Observe que esse menos 1 com mais, o menos 2 com mais 2, 0, o menos 1 com mais 1, 0, 0. Se você somar tudo, vai dar 0. Isso é uma propriedade, né, muito importante. Diz que o somatório dos desvios, ou seja, quem é o desvio? O desvio é a nota menos a média, o somatório tem que dar 0. Legal? Somatório dos desvios. Vejamos agora, nós temos um outro desvio chamado desvio absoluto. São desvio e o desvio absoluto. O desvio absoluto a gente trabalha com módulo, ele tem que ser positivo. É o módulo dos desvios. É o módulo dos desvios. Tá? Calculo o módulo dele. É o módulo do desvio. Tá? Então, tá aí. Módulo o desvio é só o número, né? Seria uma distância. Vamos calcular o primeiro desvio. Está aqui os desvios, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aí eu calculo o módulo, aí sempre vai ser positivo. O módulo é o número, né, positivo, tá? Pá. O módulo de menos 2 é 2, o módulo de menos 1 é 1, o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2. Legal? Então esse é o módulo, o desvio absoluto. E agora eu quero saber quem é o desvio absoluto médio, chamado DAM, desvio absoluto médio ou desvio médio absoluto, é a mesma coisa. O nome já está dizendo, ó, médio significa média dos desvios. É a média aritmética dos desvios absoluto em estudo. Está aqui os desvios absolutos, 2, 1, 0, 1 e 2, aí eu divido por 5, são 5 notas, são 5 disciplinas, aliás, Somando aqui vai ficar 2 mais 1, 3, com mais 3, 6, dividido por 5 dá 1,2, seria o DAN dele, tá? O desvio absoluto médio, do Raulzinho. Vejamos agora como é que a gente calcula a variância. A variância é o seguinte. Agora, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios absolutos em estudo. Essa fórmula aqui é do DAN. Se você colocar ao quadrado, ó, se você colocar cada elemento ao quadrado, aí fica a variância, tá? Tá certo? O símbolo é S2. O S sozinho é o desvio padrão, tá? Muito bem, então S2 vai ficar 2 ao quadrado, desvio ao quadrado. Ó, é a média aritmética dos quadrados desvios absolutos em estudo. Então vai ficar 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado sobre 5. Somando aqui vai ficar 4 mais 1, mais 0, mais 1, mais 4, sobre 5. Aqui dá 5, mais 5, 10, depois 5, 2. Então, a variância do Raul é 2, tá? Como é que eu calculo agora? Como é que eu calculo agora o desvio padrão, que é o S? O desvio padrão, não esqueça, é a raiz quadrada da variância. A variância é o quadrado do desvio padrão, tá? Então, tirando o valor de S, vai ser a raiz quadrada, aqui não é o S2, corta a raiz com a raiz, ó, raiz quadrada de S2. A variância, aqui é o S2, corta e fica o S, que é o desvio padrão. Então, vai ficar a raiz quadrada, quanto foi deu a variância? 2. A raiz de 2 dá 1,41. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, do Raulzinho. A variância deu 2, então a raiz de 2 deu 1,41. Esse é o desvio padrão. Legal? Guarde isso aí, tá? Muito bem. Vejamos agora um outro dado importante na medida de dispersão, né? Seria o coeficiente de variação, se os pontos estão mais dispersos ou não. O coeficiente de variação é representado por CV. Você vai pegar o desvio padrão, dividir pela média e vai multiplicar por 100%. É uma taxa. Tá? Tantos por cento. Vamos calcular o desvio padrão do Raul, o coeficiente de variação do Raul. O desvio padrão é 1,41, a média é 6, 100%. Multiplico por 100% para tornar essa fração percentual. Quando você pegar 1,41 por 6, dá 0,235.
multiplicado por 100%. Multiplicar por 100 é só deslocar a vírgula duas casas, fica 23,5%. Então esse é o percentual no coeficiente de variação do Raul, das notas do Raulzinho. Vejamos agora o Arthur. Aqui são as notas do Arthur, 10, 9, 7, 3 e 1. Ele tirou em informática 1, né? Aí são as notas do Raulzinho. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular a média x barrado do Arthur agora. Aqui são as notas do Arthur, 10, 9, 7, 3 e 1 dividido pela a quantidade 5. Somando, nós vimos que é 30, dividido por 5, 6 também. É a mesma média do Raulzinho. O Arthur, mesma média do Arthur. Vamos do Arthur, vamos calcular o desvio padrão. O desvios agora, é o número que desvia da média. Tá? Você pega a nota menos a média. A nota do Arthurzinho vai ficar 10, aqui as notas, 10, 9, 7, 3 e 1. E aqui a média deles, que é a mesma média do Raulzinho. 10 menos 6 deu 4, 9 menos 3 deu 3, 7 menos 6 dá 1, 3 menos 6 dá menos 3 e 1 com menos 6 dá menos 5. Se você somar, o desvio tem que dar zero. A gente já viu isso aí, a propriedade, né? Muito bem. Agora eu queria calcular o desvio absoluto. É só calcular ele sem o sinal positivo. O módulo dele, a distância. Então, o desvio absoluto vai ser o módulo da nota menos a média, tá? Nós já vimos os desvios 4, 3, 1, menos 3, menos 5. Aí agora eu calculo o módulo, seria o módulo de 4 é 4, 3 é 3, o módulo de 1 é 1, o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de menos 5 é 5. Sempre positivo, só tirar o sinal negativo. Aí é o módulo. Eu queria calcular agora o DAN dele, o desvio absoluto médio, tá? Do Arthur. É a média aritmética dos desvios absolutos em estudo. Então eu pego o desvio absoluto, que é 4, 3, 1, 3 e 5, já absoluto, sem um sinal, só positivo, aliás, dividido por 5, né? Somando 4 e 3, 7, com mais 1, 8, 8 com mais 8 aqui, ó, 3 mais 5, 8, dá 16 por 5, dá 3,2. É o DAN do Arthur. Vejamos agora a variância. A variância é só pegar a mesma equação do DAN, ó, coloca as notas, aqui as notas, ó, 4, 3, 1, 3 e 5, e eleva ao quadrado. Aí quando você coloca o 2 aqui, elevando ao quadrado, aí você já tem a variância, por assim, mesma fórmula, só que você coloca ao quadrado. É a média aritmética dos quadrados desvios em estudo, tá? O DAN não tem um quadrado não, só a média aritmética do desvio em estudo. Agora, a variância é do quadrado do desvio em estudo. Elevando ao quadrado, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25 dividido por 5. Somando isso aqui dá 60. 60 dividido por 5 dá 12. É o desvio, a variância do Arthur. Vejamos agora o desvio padrão. S é a raiz quadrada da variância. Quando você extrai a raiz da variância, tem um desvio padrão, representado pela letra S, tá? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 12. Só que a raiz quadrada de 12 deu 3,46. E o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média multiplicado por 100%, é uma taxa. O coeficiente de variação vai ser igual. O desvio padrão é 3,46, a média é 6, 100%. Dividindo esse por esse dá 0,577 multiplicado por 100. A vírgula desloca duas casas, fica 57,7%, tá bom? Vamos fazer agora um resumo, tá aí as notas do Raul e do Arthur, e agora eu vou fazer um resumo de quanto foi o desvio padrão. O desvio padrão do Arthur deu 1,41 e do Raul deu 1,41 e do Arthur deu 3,46. O menor desvio padrão, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Canetinha, menor desvio padrão, para me destacar, é essa aqui, ó. Você pega o menor desvio padrão, ele é o melhor, tá? Porque ele está mais próximo do zero, tá? Aqui está mais homogêneo
As notas do Raul estão mais homogêneas, tá? Não tem tanto desvio como tem a do Arthur. Ó, tem uma hora que tirou 1, tem outra hora que tirou 10, ficou um desvio muito acentuado. Já o Arthur não, ficou pertinho um do outro, né? Ficou melhor. Então o desvio padrão ficou 1,41, enquanto o Arthur fica 3,46. Quanto menor o desvio, melhor o aluno. Então quem ganhou aqui é o Arthurzinho, tá? Agora você também pode ver também pelo coeficiente de variação. Também quanto menor o coeficiente de variação, melhor o aluno, tá? Ele fica mais próximo do zero, 0%. Bacana? Logo, o Raul é melhor do que o Arthur. Bom? Aqui nós temos uma atividade para vocês. Atividade, cálculo do desvio padrão do conjunto de dados, abaixo, aí você calcula o desvio padrão. Não precisa calcular o dano não, daí é só calcular a média, o desvio absoluto, né? Aí lá você pega e eleva o quadrado, que é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Tirou a média aritmética dos quadrados do desvio, aí você tem a variância. Aí a raiz quadrada da variância tem um desvio padrão. Você vai ter que calcular, é melhor calcular logo tudo. Calcula logo tudo, aqueles valores, tá? Todos aqueles 7 itens. Mesma coisa para o outro, cálculo do desvio padrão no conjunto de dados. Nesse caso ele só quer o conjunto desvio padrão. No item A e no item B, você vai calcular, fazer do mesmo jeito, tá? Aqui nós temos um probleminha. Os dados a seguir refletem o número de horas de treinamento pelos quais 10 enfermeiros passaram com o objetivo de aprender a lidar com pessoas que estão sofrendo da doença de coronavírus. Aqui são as horas que eles passaram, tá? O primeiro passou 4 horas de treinamento. O segundo, o enfermeiro passou 17 horas, 12 horas, 9 horas, 6 horas, 10 horas, 1 hora. Esse aqui passou só 1 hora de treinamento. 5 horas, 9 horas e 3 horas. Eu quero que você calcule a amplitude. A amplitude é o maior valor menos o menor valor. No caso aqui, o maior valor é 17 dos dados, o menor valor é subtrai se tem amplitude, 16. Eu quero que você calcule a variância dele e o desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância. Quando você extrai a raiz quadrada dessa variância, tem um desvio padrão. Legal? Aí você calcula a variância. Bacana, né? Obrigado por assistir a aula. Deixe seu comentário. Inscreva no meu canal, tem um canal no YouTube, tem várias aulas lá. É um prazer você estar me ajudando. Aqui terminamos a aula. Para os meus alunos da Faculdade Lourenço Filho, que eu adoro e amo essa faculdade, né? Muito boa para mim. É excelente faculdade. Para os meus alunos, mande os trabalhos para esse e-mail, renato.padilha@flf.edu.br. FLF, Faculdade Lourenço Filho. Esse e-mail aqui é mais para contato, não é para colocar os trabalhos, só mais para contato pessoal. Se você gostou, tem mais aí, tá? Se você gostou, tem mais coisa aí, né? Compartilhe com os seus amigos, ajudando o canal a crescer. Marque o sininho para que recebam conteúdos novos, feito com todo amor e carinho, ok? Legal, né? Certo? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima aula. Se Deus quiser, ele há de querer.